Fala minha família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Astro e hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar os 4 principais passos que você precisa tomar para começar a operar dentro do mercado e se você já opera e não faz esses 4 passos nessa ordem que eu vou falar, faça que vai melhorar a sua assertividade. Então vamos para a tela da corretora que eu vou mostrar para vocês esses 4 passos essenciais para você começar a operar dentro do mercado da forma certa. Agora aqui dentro da tela da corretora eu vou mostrar para vocês os 4 principais passos que você precisa tomar em ordem cronológica para assim operar da forma correta dentro do mercado e também se você já opera dentro do mercado, faça esses passos nessa ordem cronológica, nessa ordem mesmo que eu vou dizer, porque vai melhorar e muito sua percepção de como operar dentro do mercado e também sua assertividade. Então fique atento agora. Primeiro passo é o que? Você abriu qualquer gráfico, não importa quem está em Euro GPB, que é um par cambial, né? Euro-Libra, né, relação entre Euro e Libra, mas se você estiver abrindo também uma criptomoeda, um outro par cambial ou um ativo de uma grande empresa, por exemplo, ações, uma ação da Google, do Facebook, não importa, tá? A partir do momento que você abrir o gráfico, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é a tendência do movimento. Pelo menos ali a curto a médio prazo, beleza? Aqui, por exemplo, a gente abriu, como eu já falei, Euro-Libra, a gente está identificando que teve uma inversão de movimento depois de uma tendência de baixa. Então enxerga que está numa tendência de alta nesse momento, beleza? A partir do momento, você enxerga qual é a tendência que o gráfico está seguindo naquele momento que você vai operar para já ficar atento, beleza? Agora vamos para o segundo passo. Segundo passo que é também uma importante continuação do primeiro passo, por isso que eu estou falando para vocês que essa ordem cronológica é muito importante, né? A gente operar nessa ordem cronológica para vocês entenderem muito melhor como se opera dentro do mercado. Por exemplo, aqui a gente consegue ver, como eu falei, primeiro passo, identificar uma tendência. Está vendo que está uma tendência de alta. O segundo passo é você visualizar os padrões antigos do mercado. Astro, como assim? Você abre o gráfico maior. Você vem aqui, ó, e abre o gráfico maior para você entender a dimensão e como ele foi se percorrendo durante o tempo, né? Durante esses períodos de tempo. Por exemplo, aqui a gente consegue enxergar, hoje é dia 27 de novembro, às 5h45, né? Eu moro aqui na Europa, então por isso que o gráfico da corretora aqui tá no horário do Brasil, né? Porque muitas vezes, se vocês não sabem, tá? Eu falo com meus alunos do Brasil, então eu prefiro sempre que o cronômetro esteja no horário do Brasil. Então, ó, a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, desde as 9 da manhã, que Euro GPB ele foi retraindo, depois ele teve mais uma inversão de movimento, atingiu essa zona aqui onde ele acumulou um pouco o preço, depois ele retraiu e agora novamente ele está fazendo a inversão de movimento, chegando perto dessa zona de preço anterior que foi lá para meio-dia, né? Meio-dia, que foi essa zona de preço aqui. E o que a gente pode interpretar vendo os padrões antigos do mercado? Eu quero que vocês saibam que o mercado muitas vezes ele é cíclico. Ou seja, às vezes ele vai repetir o mesmo padrão do passado ou aquela zona de preço que foi o limite no passado será novamente a zona de preço que vai ser o limite no futuro. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora aqui? Está acontecendo agora aqui uma correção, né? A gente está vendo agora uma correção do gráfico aqui diante dessa zona de preço das meio-dia. Então, obviamente que a gente vai ter que esperar o gráfico um pouco mais se desenrolar para a gente saber se aqui vai ser uma zona da resistência. Por exemplo, ele respeitou aqui como uma zona da resistência aqui na zona das meio-dia. A gente pode ver que sempre quando ele chegou nessa faixa de preço, ele chegou e retraiu bastante, ou seja, estabelecendo ele como uma resistência. Novamente, aqui está fazendo essa correção. Então, a gente vai esperar um pouquinho mais, a gente vai ver, obviamente, mas olha como importante foi esse segundo passo, que é você visualizar os padrões antigos do mercado para você ter uma boa percepção do que você vai fazer no futuro. Como o mercado é cíclico, eu sempre falo para vocês que o padrão antigo ele pode acontecer de novo no futuro ou ele pode influenciar numa ação futura. Então você olhando e visualizando os padrões antigos do mercado e não só focando naquela zona ali de 1 hora, 2 horas atrás do gráfico, ou até menos, que muita gente faz até menos, só pega ali a visualização de uns 15, 20 minutos, você vai poder ter uma percepção muito melhor e vai aumentar assim a sua assertividade, porque você vai ter uma visão bem branda do mercado, você vai olhar de forma geral e isso ajuda muito na sua percepção na hora de você escolher a sua próxima posição dentro do mercado. Perfeito, você agora já sabe os 2 primeiros passos. Primeiramente, você identifica a tendência que você vai operar naquele período de tempo, do que está acontecendo agora dentro do gráfico. A gente viu aqui Euro GPB está numa tendência de alta. Segundo, você já entendeu também que é importante você visualizar os padrões antigos do mercado para você ter uma boa percepção do que vai acontecer no futuro, porque também influencia no que vai acontecer no futuro. E agora vamos para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? A gente vai dar um zoom, vai dar uma aproximação
nas velas e no momento recente, que a gente vai fazer a operação dentro do gráfico, obviamente já identificamos qual é a tendência desde o início, já visualizamos os padrões antigos do mercado. Eu fiz esse traçamento aqui para vocês daquela zona que aparentemente era resistência ali por volta das meio-dia, essa zona aqui, que o preço realmente quando chegou aqui em cima ele foi retraindo, então eu fiz esse traçamento aqui para me basear já, e olha a coincidência, nada é coincidência dentro do mercado, né, mas é modo de falar para vocês, olha a coincidência, ele encostou nessa zona e ele deu uma retraída dentro do gráfico, então vocês percebem que influenciou um pouco mesmo, né. Então, qual que é o terceiro passo? Dá um zoom no momento recente em que vamos operar, e aí agora a gente vai fazer uma boa leitura gráfica. Astro, como assim? Aqui tem um vídeo no canal, né, que eu ensino a como você ler velas, mas aqui eu vou fazer um breve resumo para vocês entenderem, mas se você quiser se aperfeiçoar sobre o assunto, entender mais sobre o assunto, dá uma olhada lá no vídeo, que aquele vídeo é fenomenal aqui no canal do Astro. Se eu não me engano é um dos vídeos que tem mais visualizações também. Dá uma olhada no vídeo que realmente o conteúdo é fenomenal. Então olha só, a gente percebe sempre, como eu já expliquei naquele vídeo também, sempre que tiver velas com um grande pavio em cima e um pequeno volume embaixo, mesmo que não seja uma estrela cadente, porque estrela cadente a gente encontra majoritariamente, a gente pode falar que é uma estrela cadente de fato, quando ela está no topo de uma tendência de alta, a gente consegue visualizar aqui que sempre quando aparece uma vela com um grande pavio em cima, significa que uma grande retração vem. Por quê? Como a gente faz uma leitura de velas, né? Primeiramente, o pavio é o histórico de movimentação da vela naquele período de tempo. Por exemplo, quanto ela se movimentou aqui, nesse 1 minuto, que agora aqui que a gente escolheu, que é o período da vela, quanto uma vela está durando nesse período de tempo. Então a gente viu que a vela foi até aqui em cima e depois ela retraiu tudo. E ela formou esse volume menor aqui de vela. Então, ou seja, era uma vela imensa de compra, uma vela verde, que depois ela foi retraindo, deixando esse pavio bem grande aqui. E nesse pavio, que é grande, identifica que vai vir uma grande retração também. E não é à toa que o gráfico caiu. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai, o terceiro passo, que é a gente dar um zoom no momento atual que está acontecendo as operações, que está acontecendo, perdão, a movimentação do gráfico. Depois de visualizar isso, a gente vai fazer uma boa leitura de velas, vai entender o que as velas querem dizer pra gente. Então, obviamente, como eu sempre disse, inclusive disse naquele vídeo, cara, o pavio das velas praticamente conta a história do que aconteceu com as velas naquele período de tempo. Por exemplo, o que deve acontecer aqui, tá? A gente viu que ele fez depois, novamente, testando essa resistência do padrão antigo, lembrando, regrinha 2, de voltar lá e ver aquele padrão antigo. E agora, o que a gente tem que fazer? Novamente, uma leitura gráfica. A gente está visualizando aqui, ó, que está acontecendo agora, mais uma vez, essa vela com um grande pavio em cima. Então, a probabilidade de ter uma continuação desse movimento de retração é muito grande dentro do mercado. Então, novamente, a gente já tem mais uma orientação. Olha como foi importante. Primeira coisa, primeiro passo que eu falei aqui, identificar a tendência. Visualizamos que é uma tendência de alta. Ou seja, visualizamos que o gráfico está subindo. Ok. Segundo passo, visualizamos os padrões antigos do mercado. Acabamos descobrindo que teve aquela zona ali de limite por volta das meio-dia. Essa zona aqui, ó. Essa zona aqui. Beleza, 2 pontos já legal. Terceiro, demos um zoom no momento recente do gráfico. Visualizamos aqui também que aparentemente ali pode ser que aquela resistência do passado ainda esteja acontecendo agora. Então, novamente, ele encostou aqui e fez essa retração. Show de bola, show de bola. E agora a gente está fazendo mais uma leitura gráfica. Eu falei que provavelmente o gráfico vai continuar caindo, porque vocês sabem, né? Mercado financeiro a gente faz um trabalho de probabilidade. A gente faz toda essa leitura, todos esses passos aqui, para, obviamente, fazer uma melhor análise do que o gráfico possivelmente vai fazer no futuro, tá? Então, novamente, falei para vocês aqui, grande pavio aqui em cima, volume de vela menor, então probabilidade dele retrair e também o ponto que ele encostou nessa zona limite que a gente visualizou ali na região das meio-dia, no período de meio-dia, e agora ele continua retraindo. Astro, qual que é o quarto passo? O quarto passo para a gente realmente ter mais uma orientação de como operar e aumentar ainda a assertividade. Perfeito. Indicador. Indicador é o quarto passo e último passo. Beleza? Então, ó, você vem aqui. Eu gosto muito, já fiz vídeo aqui também no canal. Vou deixar aqui também em algum lugar aqui, ó. Ô, editor, deixa o vídeo em algum lugar aqui fixado pra galera poder ver. Beleza? Eu vou ativar aqui o Relative Strength Index. O que é o Relative Strength Index? É o índice de força relativa, o meu indicador favorito nas operações dentro do mercado, né? O meu indicador favorito. E o que ele significa? Ele significa o índice de força relativa, tá? Eu também tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, vai deixar em algum lugar aqui para vocês poderem acessarem também, mas resumidamente ele mostra pra gente quando um ativo
par cambial ou uma criptomoeda, né, se é uma ação de uma grande empresa, Facebook, Google, não importa, ou uma criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, Cardano, entre outras, ou um par cambial como esse, que é EuroGPB aqui, que é Euro-Libra, a gente consegue visualizar se ele está supervalorizado, ou seja, o preço ele está inflacionado, se relacionar ele com padrões antigos do mercado e qual foi a movimentação histórica dele, ou seja, quando ele está inflacionado, ele vai avisar aqui, que é acima da casa dos 70 pontos, ou seja, tiver ali depois 72, 70, assim que romper a casa dos 70, tá? E aí você vai operar em venda a favor de uma correção para o preço voltar à normalidade, ou pelo menos as médias que eram correlacionadas a esse preço nos padrões antigos do mercado. E aí, o Relative Strength Index, índice de força relativa, também indica se o preço de uma ação de uma grande empresa, como eu falei para vocês, Facebook, Google, não importa, uma criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, Cardano, ou um par cambial, como a gente está operando agora, Euro-Libra, né? Se ele está também, ele está muito desvalorizado, ou podemos dizer que o preço dele está abaixo do normal, né, se comparado aos padrões antigos do mercado também, ou seja, abaixo dos 30 pontos. Se ele for para abaixo dos 30 pontos, o que vai acontecer? A gente vai operar em compra para o preço se normalizar ou pelo menos entrar naquela média dos preços antigos do mercado no período de tempo. Perfeito? Então, ó, resumindo, acima dos 70 pontos, você vai operar em venda a favor da retração para ele se normalizar, porque ele vai estar muito inflacionado, e abaixo dos 30 pontos, que ele vai estar muito desvalorizado, o preço ele vai estar muito mais baixo do que os padrões antigos do mercado, você vai operar em compra para ele se normalizar também. Olha que grande coincidência! Se tivéssemos operando na hora que eu fiz a leitura aqui dessa vela aqui, ó, lembra que eu falei dessa vela, que eu falei possivelmente a gente fez uma leitura gráfica, a gente fez os 3 pontos ali, tudo certo, e aí se a gente tivesse operado em venda, seria muito bem cedido. Olha o que o gráfico fez. Novamente formou mais uma vela dessa, indicando a retração maior ainda dentro do gráfico. Ó, e está continuando caindo. Vocês estão entendendo porque esses 4 passos, nessa ordem cronológica, são tão importantes? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, reassista esse vídeo o maior número de vezes que você quiser, beleza? Que você vai estar muito bem orientado, beleza? Família, esses foram os 4 passos que você deve seguir assim que você entrar em uma corretora para você operar dentro do mercado. E eu já falei para vocês, isso é qualquer gráfico, não importa se você estiver operando em pares cambiais, como eu estou aqui agora, em Euro-Libra, por exemplo, ou qualquer outro tipo de par cambial. Se está operando em criptomoedas, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, XRP, né? Entre outras, e não importa se você vai operando em ações, como por exemplo, Google, Microsoft, Apple, Nvidia, não importa, beleza? E ele realmente serve esses 4 passos para você operar de qualquer tipo de gráfico dentro do mercado, beleza? Se você não sabe, eu tenho 6 anos que eu opero nesse mercado. Eu tenho um canal de operações com milhares e milhares de alunos, que eu faço lives todos os dias operando dentro do mercado e mostrando essas e outras estratégias também operacionais que eu utilizo para operar dentro do mercado. Obviamente também atualizando a galera sobre as principais notícias do mercado. Então, se você quiser também ter esse acesso ao meu canal, né, onde eu opero lá todos os dias, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? É completamente gratuito, você não paga absolutamente nada. Realmente para mim é muito fácil. Eu só ligo essa câmera, eu já ia operar mesmo, então eu já ligo essa câmera e dou minha opinião e falo o que eu estou fazendo, obviamente, dentro da corretora, para milhares e milhares de alunos. Então aí já garanta a sua vaga, né, clicando aqui embaixo e entre dentro do grupo, né? É completamente gratuito, né? Eu tenho 6 anos de mercado. E é isso. Muito obrigado por você estar aqui até o final desse vídeo. Espero que esses 4 passos, obviamente, siga eles em ordem cronológica, da forma que eu falei, ou seja, na ordem que eu falei. E espero que tenha te auxiliado nas suas operações e aumente a sua assertividade. Beleza? Então é isso. Vambora. Padrão mais qualidade e até o próximo vídeo.